Bom, então hoje eu vou ensinar aqui o Present Simple, a primeira lição, né? Nós só vamos ter 4 sujeitos aqui, 4 pronomes. O eu, que se fala I, você ou vocês, que se fala you, e nós, que se fala we, e o último, eles ou elas, que se fala they. Não tem diferença no inglês entre eles e elas, vai depender do contexto, tá? Nós vamos fazer 3 tipos de frases: affirmative, negative e interrogative. Então, a afirmativa, aqui tem um exemplo, eu entendo. A gente coloca o eu, I, e o verbo entender, understand. Na negativa, mesma coisa, eu não entendo, a diferença é que vai ter um não aqui no meio. Então, coloca o pronome I. Quando a gente vai falar não no inglês, a gente precisa usar um verbo auxiliar que é o do. No caso, do mais o not. Ou a contração, don't. I don't understand, ok? Assim como a interrogativa, a gente faz uma inversão. Então, o do ele vem para frente, né? E depois o pronome e por último o verbo. Então, eu entendo. Do I understand? Ok? O que nós vamos fazer aqui? Vamos criar essas 3 frases, né, com todos os verbos aqui abaixo. E depois eu vou convidar você a fazer o mesmo, só que sozinho. Ok? Então, por exemplo, você gosta. O verbo gostar é o like. Fica you like. You don't like. Do you like? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Um bugzinho aqui do doc. Do you like? Ok? Agora, nós precisamos. We need. We don't need. Do we need? Próximo. Verbo preferir. You prefer. You don't prefer. Do you prefer? E assim por diante. Verbo querer. I want. I don't want. Do I want? Verbo saber. You know. You don't know. Do you know? Verbo evitar. We avoid. We don't avoid. Do we avoid? Isso aqui vai ser a base para poder criar suas futuras frases, né? Aqui, por exemplo, you know what I'm talking about. You know what I am talking about. Você sabe o que eu estou falando sobre, né? Tudo isso você criou com uma base do presente simples, né? Então, continuando aqui, ó. They see. See é o verbo ver. They don't see. Do they see? Eles ouvem. They hear. They don't hear. Do they hear? Mesma coisa quando a gente vai para os próximos verbos. Eu viajo. I travel. I don't travel. Do I travel? Agora aqui o verbo querer dizer, né? No português nós tratamos com 2 verbos, mas o verbo querer dizer de significado no inglês, ele é um verbo só, que é o mean, tá? Então, we mean, nós queremos dizer. Como assim? Ah, não queria dizer isso, eu quero dizer isso. Nós queremos dizer isso, tá? Então, na negativa, we don't mean. Interrogativa, do we mean? A próxima é o verbo acreditar. You believe. You don't believe. Do you believe? Você se lembra. Tem uma diferença no inglês do verbo se lembrar, que é o remember, e apenas o verbo lembrar, que é o remind. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, aqui, you remember. You don't remember. Do you remember? Eles se esquecem. They forget. They don't forget. Do they forget? Eu moro. I live. I don't live. Do I live? Verbo ensinar, bem parecido com professor. Na verdade, a palavra teacher, de professor, vem do verbo teach, ensinar. Então, we teach. We don't teach. Do we teach? Agora, elas aprendem. They learn. They don't learn. Do they learn? Mesma coisa aqui. You study. You don't study. Do you study? Verbo trabalhar.
se diz work. Então, they work, they don't work, do they work? Um fato curioso sobre trabalhar, no português eu falo, eu vou para meu trabalho, né? Muitas pessoas usam esse trabalho como work. Tem uma diferença no inglês do verbo work, que é trabalhar, também serve como trabalho, para job, que é o realmente substantivo trabalho, ok? Isso mais para frente nas próximas lições nós vamos ver. Agora aqui, eu tenho I have, I don't have, do I have? Verbo dirigir. You drive, you don't drive, do you drive? Quem tem carro automático sabe que no câmbio ali tem o modo drive, que é o modo dirigir, né? Agora, eles vão. They go. They don't go. Do they go? Um fato curioso sobre o verbo sair. Nós temos o verbo sair, que é o leave, mas nós temos o verbo sair para passear, que é o go out. Então, é esse aqui que nós vamos usar agora, verbo sair para passear. Então, they go out, they don't go out, do they go out? Mesma coisa com o verbo vir. I come, I don't come, do I come? Voltar é só você acrescentar uma palavra em cima do verbo vir. Então, they come back, they don't come back, do they come back? O verbo sair, que eu já expliquei agora, é o leave. Então, we leave, we don't leave, do we leave? E por último, o verbo chegar. You arrive, you don't arrive, do you arrive? Ok? Então, aqui já está feita a lição completa. O que eu vou fazer? Vou apagar tudo isso aqui, todas essas respostas, né? Já está aqui no vídeo para você poder conferir. E vou deixar um link aqui onde você pode acessar e responder por si mesmo, né? Copiar aqui o documento que eu vou deixar disponível, de maneira que você possa responder aí e treinar. Tá ok? Qualquer dúvida, me manda mensagem aqui, né? Pode deixar nos comentários que eu vou ajudando através dos próprios comentários, beleza? See you later.